Bem-vindos à aula de função de duas variáveis reais a valores reais, onde o tópico abordado vai ser o tema regra da cadeia. Primeiramente, vamos definir o que vem a ser o vetor gradiente de uma função real de duas variáveis. Então, dado uma função real de duas variáveis z, que admite derivadas parciais em x0 e y0, o vetor gradiente denotado por nabla f x0 e y0 é o vetor cujas coordenadas são justamente as derivadas parciais. Reparem que temos a igualdade vetorial que a derivada parcial em relação a x multiplicado por um número h mais a derivada parcial com relação a y vezes o número k é equivalente ao produto interno entre o vetor gradiente e o vetor hk. Se f é diferenciável, significa que esse limite tende a zero. Comparando esse limite com o limite de funções de uma variável real, quando a função é diferenciável, é natural chamarmos de f' de x0 e y0 como sendo o vetor gradiente. Então, a derivada de uma função real de duas variáveis é o seu gradiente. Vamos definir algumas coisas para poder falarmos sobre a regra da cadeia. Então, f é uma função real de duas variáveis, definida em um aberto e diferenciável em um ponto x0 e y0. Gama é uma curva em R2, cuja a imagem esteja contida no domínio de f. Suponhamos que a gama em T0 é o ponto x0 e y0 e que ela seja diferenciável em T0. Então, a função real dada pela composta da f bola gama é diferenciável em T0 e a derivada da f em T0 é o produto interno do gradiente da f calculado em x0 e y0 com a gama' de T0. Ou ainda, na notação de Leibniz, df grande dt calculado em T0 nada mais é que a derivada de f com relação a x multiplicado pela derivada de x com relação a t mais a derivada de f com relação a y vezes a derivada de y com relação a t. Reparem que em f nós temos o del, porque f é uma função de duas variáveis, enquanto xy é uma função de uma única variável. Por isso que aparece aqui realmente o d, tanto no y quanto no x, enquanto no f aparece o del, porque a f é uma função de duas variáveis. Só podemos usar o d quando realmente estamos falando da derivada de uma função real a valores reais. Como primeiro exemplo, seja f de t dada por f calculado em exponencial de t quadrado seno de t. Isso significa que a função x é exponencial de t quadrado e a função y é seno de t. Então, x e y são funções de t. Então, dx dt, a derivada de x em relação a t, devemos derivar essa exponencial, que são 2t exponencial de t quadrado. E a derivada de y em relação a t, isso é, a derivada realmente do y, é a derivada de seno de t, que é cosseno t. Então, como que fica a regra da cadeia no cálculo da derivada da f grande? Então, f' de t é a derivada parcial da f com relação a x, calculado no ponto que nós estamos em questão, no ponto da composta, vezes a derivada do x, mais a derivada do f com relação a y, calculado de novo no ponto da composta, vezes a derivada do y. Em particular, a f calculado em 0 é f pequena calculado em 1, 0. Então, se eu quero conhecer a derivada da f grande em 0, eu devo substituir o t que aparece aqui por 0. Então, aqui eu vou anular esse membro da soma
E aqui eu devo calcular o cosseno de t com t igual a zero. O cosseno de zero é 1. Então, a derivada da f com relação a zero é a derivada parcial da f com relação a y calculada no ponto 0,1. Então, se eu conheço essa derivada parcial, eu conheço o valor da f' calculada em zero. O próximo exemplo seja z igual a x² y, onde x é igual a exponencial de t² e y é 2t mais 1. Queremos calcular quem que é dz dt. Notem que aqui é o d e não o del. O porquê? Z a priori depende de x e de y. Mas como x e y dependem exclusivamente de t, o z depende unicamente do t. Então, para cada valor de t, eu recebo um valor de z. Então, que eu tenho uma função real de uma variável real. Então, realmente estamos falando da derivada do cálculo 1. Por isso, dz dt. Então, aplicando a regra da cadeia, para essa função z, é dz del x, derivada de x, mais del z del y, a derivada de y. Calculando essas derivadas e derivadas parciais, temos que del z del x são 2xy, x' é igual a 2t exponencial de t², del z del y é igual a x² e y' é igual a 2. Para fazermos a derivada parcial em relação a x e em relação a y, nós derivamos essa expressão. Para calcular dx dt e dy dt, nós utilizamos essas outras duas expressões. Então, substituindo, temos que dz dt é 2xy, 2t exponencial de t² mais x² 2. Mas, como eu tinha alertado logo no começo, isso é uma função que depende apenas de t. Então, devemos substituir x e y pelos seus respectivos valores dependendo de t. E rearranjando, temos que o dz dt é igual a essa expressão aqui. Próximo exemplo, seja z igual a uma função calculada em u² mais v² em uv, onde a f de xy é uma função diferenciável dada. Note que agora o x é uma função que depende de duas variáveis, ele depende tanto do u quanto do v. E o y, idem, ele depende do u e do v. Então, como que vamos fazer para calcular a regra da cadeia? Primeiro, devemos calcular as derivadas parciais de x em relação a u, em relação a v, e as derivadas parciais de y em relação a u, em relação a v. Sempre quando tivermos uma função que depende de mais de uma variável, sempre tratamos as derivadas parciais. Então, como que vai ficar a regra da cadeia? Então, z depende de u e de v. Então, eu vou ter a derivada parcial de z com respeito a u e com respeito a v. Para que possamos calcular a derivada parcial de z com respeito a u, nós olharemos v como sendo uma constante. Então, imaginaremos que temos uma curva que depende apenas de u. Como que fica a regra da cadeia nesse caso? Del f, del x, del u, mais del f, del y, del u. Já sabemos quanto que vale a df, o dx du e o dy du. Então, basta apenas substituirmos os valores. A derivada parcial de z com relação a u fica em termos da derivada parcial de f com relação a x e com relação a y. A mesma ideia podemos aplicar para calcular a derivada parcial de z com relação a v. Devemos olhar u como sendo uma constante. Então, vamos imaginar que z é a composta de f com uma curva que dependa apenas de v. Então, como que fica a regra da cadeia? Del z, del v é igual df dx, dx dv, del f, del y, del v. Como já sabemos os valores de del x, del v e del y, del v,
basta substituirmos e novamente a derivada parcial de z com relação a v fica em termos da derivada parcial de f com relação a x e com relação a y. No próximo exemplo, seja z igual a u sobre v, onde u é x exponencial de y e v é 1 mais x exponencial de menos y. Note que a gente pode ficar invertendo. O z é uma f de uv, onde xy, porque x e y são funções de uv, ou então a z é uma função de uv, onde uv são funções de xy. Isso não importa muito os nomes que nós damos para as variáveis. Por isso que eu já falei que o que eu acredito que seria mais correto seria a expressão a derivada com respeito à primeira variável, a derivada parcial com respeito à segunda variável. Então, como u depende de x e y, podemos calcular as suas derivadas parciais. Então, aqui está o cálculo da derivada parcial de u com respeito a x, a derivada parcial de u com respeito a y, a derivada parcial de v com respeito a x, a derivada parcial de v com respeito a y. Também, como temos a expressão de z dependendo de u e de v, podemos calcular quem é del z, del u e del z, del v. Então, aqui nesse problema, o que nós vamos querer? Vamos querer calcular as derivadas parciais de z com relação a x e y, porque z vai depender de x e y, já que u e v dependem de x e y. Então, como vai ficar a regra da cadeia? Del z, del x é igual a del z, del u, del x, mais del z, del v, del x. Então, aqui fizemos apenas a substituição desses valores que já foram encontrados aqui em cima. A derivada parcial de z com relação a y segue o mesmo processo. Del z, del u, del y, del z, del v, del y. Aqui fizemos novamente apenas a substituição pelos valores encontrados. No próximo exemplo, a gente vai pegar uma função f diferenciável com derivadas parciais contínuas e o gradiente de f sendo diferente de zero no x0, y0. Aqui não basta apenas que a função seja diferenciável. As derivadas parciais devem ser contínuas, não apenas no ponto x0, y0, como nos demais pontos. Note que nós poderíamos ter eliminado a afirmação de uma função diferenciável. Precisaríamos apenas ter falado que f é uma função com derivadas parciais contínuas, porque essa hipótese implica que f seja uma função diferenciável. Seja também γ uma curva de nível C diferenciável e com γ de t0 igual a x0, y0. Então, como que γ é uma curva de nível C, o que significa isso? Que a f calculada em γ de t é igual a C para todo t no domínio da γ. Então, aplicando a regra da cadeia, teremos a regra da cadeia desse lado. Então, fazendo a derivada com relação a t desse lado, vamos ter o produto interno do gradiente de f com γ' de t. Esse lado, como que é constante, a derivada com respeito a t vai ser zero. Então, esse produto interno é zero. Em particular, no t igual a t0, teremos que esse vetor gradiente, que é diferente de zero, produto interno com γ' de t0 igual a zero. Isso significa que esses dois vetores são ortogonais entre si. Dizemos que esse gradiente é perpendicular, normal, à curva γ no ponto t0. Então, essa é uma propriedade do vetor gradiente. O vetor gradiente, quando ele é não nulo, ele é ortogonal, normal, perpendicular às curvas de nível. Esperamos que tenham gostado e até a próxima aula.